Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais um encontro do Fórum Buritis na Política, nosso 7º encontro, hoje falando de reforma política. Agradecemos a todos os presentes e ao nosso parceiro UniBH. Presidente. Vocês estão nos assistindo aí online ou vendo esse vídeo posteriormente. Esse é o 4º Fórum Buritis na Política. Nós vamos debater hoje sobre reforma política. O projeto Fórum Buritis na Política tem como objetivo criar espaço por meio de encontros para discutir com os candidatos que pretendem atuar em prol das pautas do bairro Buritis, juntamente às esferas municipal, estadual e federal. É uma maneira importante de conhecermos como cada um irá atuar em seu mandato, caso seja eleito. A história nos mostra que, no calor dos períodos de campanha eleitorais, escondem a verdadeira realidade de quem são as pessoas que realmente têm pretensão a trabalhar com a comunidade, mesmo fora dos períodos eleitorais. Em suma, depois que a eleição passa, aqueles candidatos interessados em ajudar o nosso bairro somem. Os que não se elegem diante da frustração da derrota desaparecem. Os eleitos, pelo menos, têm gabinete onde podem ser procurados. Mas, mesmo assim, não se engajam para realmente contribuir para as soluções dos problemas da comunidade. Até porque, às vezes, estão ligados a outros propósitos e diretrizes de atuação. Diante desse cenário, a Associação do Bairro Buritis criou o Fórum Buritis na Política, justamente para trazer à tona a discussão entre os pretensos candidatos, suas motivações, suas propostas, suas qualificações, que os credenciam como merecedores de apoio e visibilidade em nosso bairro e região, por meio dos nossos meios de comunicação. Mas apenas mostrar interesse não é suficiente. Será apenas o primeiro passo. A questão é que precisamos acompanhar essas pessoas, passado e presente, saber se realmente serão candidatos que poderemos contar no futuro. Existem regras na legislação eleitoral que nos permitem que pessoas façam campanha, que não nos permitem que pessoas façam campanha antecipadamente. No entanto, qualquer um pode se dizer um pré-candidato, mesmo ainda estando filiado a partido político. O prazo para a filiação é de 6 meses antes da data da eleição. Então, a Associação do Bairro Buritis espera, com o Fórum Buritis na Política, conhecer as pessoas que pretendem se candidatar, debater pautas do bairro e região e, principalmente, durante o processo, certificar se realmente são pessoas que irão se engajar verdadeiramente com as nossas causas. Em contrapartida, a Associação do Bairro Buritis dará visibilidade, desde que efetivadas, às futuras candidaturas, para que nós, moradores, possamos escolher aqueles que melhor nos representarão. Nós vamos convidar os pretensos candidatos para tomar seu lugar à mesa. Primeiro, Irlan Melo. Irlan Melo, filiado ao Partido Patriota, natural de Belo Horizonte, é formado em Teologia, em Direito e especialista em Processo Civil. Foi membro da Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, é professor de Direito Constitucional nas faculdades Kennedy e Promove. Idealizador do movimento #AcordaBH, Irlan Melo foi reeleito vereador em 2020, mais que dobrando sua votação em relação ao pleito anterior, somando ao todo 8.902 votos. Idealizador das áreas de escape do anel rodoviário e atual presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Foi relator de 4 CPIs na Câmara Municipal e, em seu segundo mandato, continua a desenvolver ações nas áreas de educação, saúde, legislação tributária e na causa das pessoas com deficiência. Pré-candidato a deputado federal. Nosso próximo pré-candidato, Dr. Bernardo Ramos. Dr. Bernardo Ramos, filiado ao Partido Novo, ele é natural de Belo Horizonte,
formado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, se especializou em ortopedia pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, no Paraná, e no Texas, em Dallas, nos Estados Unidos. Membro efetivo do corpo clínico da rede Mater Dei de Saúde. Atuou também como gestor de saúde do Instituto Mano Brown. Em 2018, disputou a eleição para deputado federal. Em 2019, assumiu o cargo de secretário de Estado adjunto de Saúde de Minas Gerais. Em 2020, assumiu como vereador e secretário adjunto de Estado de Minas Gerais. Em 2020, assumiu como vereador em Belo Horizonte. Atualmente, é o primeiro suplente de deputado federal pelo Partido Novo em Minas Gerais, vice-presidente e diretor de saúde do IPSENG. Dr. Bernardo Ramos é pré-candidato a deputado federal. Terceiro pré-candidato a tomar seu lugar à mesa, Bernardo Silviano Brandão, por favor. Bernardo Silviano Brandão, filiado ao Partido Novo, natural de Belo Horizonte, é formado pela Faculdade de Direito Milton Campos, Nova Lima, Minas Gerais. Trabalhou como advogado em empresas no ramo de construção civil, mineração e saúde. Em 2019, passou a ocupar o cargo de Relações Institucionais, assessorando o vice-governador Paulo Brant. Ainda de forma voluntária, assessorou a presidência do SERVAS, Serviço Social Autônomo. Em novembro de 2019, Bernardo foi nomeado secretário de Estado adjunto de Cultura e Turismo do governo de Minas Gerais, função que exercia. Pré-candidato a deputado estadual. Vamos lá para a rodada de primeira pergunta. O sorteio foi pré-definido anteriormente pela Associação do Bairro Buritis, junto aos pretensos candidatos. O primeiro pretenso candidato a responder, Irlan Melo. Pergunta elaborada pelo Conselho da Associação do Bairro Buritis. Irlan, presidencialismo ou parlamentarismo? Qual seria o melhor sistema de governo para a realidade brasileira e por quê? Obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer, a todos pela oportunidade de estar aqui. Bom, para que a gente possa falar sobre isso, eu quero dizer que os dois sistemas, eles têm seus problemas. Ele tem suas desvantagens, também tem suas vantagens, É preciso que a gente observe e leve em consideração também a questão do contexto histórico que a gente vive, Primeiro, nós temos um problema de instabilidade muito grande em relação, por exemplo, à concentração de poder hoje que se tem no Congresso Nacional. Então, você vê, nós temos uma democracia que ainda é uma democracia muito jovem e nós já tivemos 2 impeachments recentes, e dentro desse período de 30 anos de redemocratização. Então, nós vemos, por exemplo, outros países que têm o sistema parlamentarista, como, por exemplo, a Itália, que nos últimos 54 anos tiveram 58 governos diferentes. Quer dizer, também não funcionou. Então, nós precisamos tentar evitar que aconteça o que a gente está percebendo hoje, Hoje nós percebemos, por exemplo, que o nosso presidente é refém de grupos. Um grupo dentro do Congresso Nacional que coopta o Executivo, porque se decide tudo ali, e, de repente, você tem situações como, por exemplo, o orçamento secreto. Então, nós temos que... eu creio que o Brasil ele não está preparado ainda para o sistema parlamentarista. Nós chegamos a ver, por exemplo, que, em determinado momento, o ex-presidente do Congresso Nacional disse que o Brasil já vivia um sistema de parlamentarismo branco, Na verdade, o que ele queria dizer é que, na verdade, quem dão as cartas é o Congresso Nacional. Então, se isso é verdade, então a gente está vivendo uma forma de parlamentarismo tácito, o que não é bom. O que eu ensino nas minhas aulas de direito constitucional é que os sistemas de governo, na verdade, os poderes, eles são independentes e deveriam ser harmônicos entre si, é o que está escrito lá na Constituição da República. Mas, infelizmente, nós vemos muitas vezes que um ou outro poder, ele quer ultrapassar os seus limites,
E daí, todas as vezes que você tem concentração demasiada de poder num único ente, você acaba por produzir situações que não são benéficas para a sociedade. Então, resumindo, tem suas vantagens e as suas desvantagens, e a gente está crescendo nessa democracia. Obrigada, Ilan Melo. Próximo a responder, doutor Bernardo Ramos. Não. Oi. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, mais uma vez agradecer à Associação do Bairro Buritis pelo brilhante evento. Mais um evento de excelência com um tema extremamente relevante e que cabe muita discussão, né? Acho que nessa primeira pergunta, o Ilan já falou muita coisa interessante. Realmente acho que o presidencialismo tem diversas vantagens, assim como o parlamentarismo. Diversos países adotam um método e outro também com sucesso. E, como em várias outras situações, a gente às vezes queima muito a ferramenta esquecendo de como ela está sendo executada, né? Então, o presidencialismo, ele depende muito, assim como o parlamentarismo também, de um voto consciente, de pessoas responsáveis que realmente estudem. Nós tivemos uma pesquisa recente falando que praticamente, acho que 78%, 82% não sabiam em quem tinham votado para deputado federal no ano de 2018. Então, se a gente não tem responsabilidade com o voto, cobrar dos nossos representantes é um pouco incoerente. Então, eu realmente friso isso, que é uma das, inclusive, das nossas marcas maiores aqui desse evento, é exatamente a presença maciça de quem quer representar a região, de quem quer representar o bairro, ser realmente uma referência. Então, que as pessoas saibam que votaram ou no doutor Bernardo Ramos, ou no Bernardo Silvano Brandão, ou no Ilan Melo, lembrem e cobrem. Isso em qualquer das nossas formas, seja presidencialismo ou parlamentarismo, ajudem muito as coisas a rodarem melhor, né? Nós estamos falando de, como o Ilan mesmo colocou, se já existe ou não um parlamentarismo branco vindo de uma Câmara que, teoricamente, de uma Câmara que acaba submetendo quem é o presidente, independente de quem seja, as suas próprias regras, enquanto que no parlamentarismo ela própria define quem é o primeiro-ministro, ela própria define quem vai ser o responsável pelas principais atitudes. Então, eu acho que muitas vezes a gente faz mau uso de ferramentas e julga. Eu ainda gosto do presidencialismo, acho que é a melhor forma, acho que o Brasil ainda não estaria... não está nem totalmente maduro no presidencialismo, quanto mais uma nova mudança de regras e que confundiria ainda mais a cabeça do eleitorado, que já não consegue sequer lembrar em quem votou 3 anos, 4 anos atrás. Então, acho que a gente tem que ter consciência que as ferramentas várias podem ser extremamente úteis e interessantes e inteligentes, mas se não forem bem utilizadas, acabam sendo queimadas. Eu ainda prefiro adotar e manter o presidencialismo em relação ao parlamentarismo, apesar de saber que tem uma grande parcela da população que vem aventando isso. Obrigado pelas considerações, doutor Bernardo Ramos. Bernardo Silvano Brandão, fica à vontade. Bom, boa noite a todos, boa noite, Rose, Rômulo, Bernardo, Ilan, meus colegas aqui, a todos que nos assistem. A gente está aqui desde março, abril, se eu não me engano, já fazendo discussões a respeito de temas diversos e importantes, não só aqui para o bairro Buritis, mas para todo o estado, para Belo Horizonte, para o Brasil. Acho que esse tema aqui é um dos principais que a gente discute, porque a política interfere na nossa vida diariamente, né? A gente, como foi dito aqui, o Bernardo frisou a respeito das pessoas que votam e esquecem de quem votou, esquecem de cobrar aquelas pessoas que estão lá nos representando. Então, a gente poder debater política fora da época das eleições é muito importante. Debater esse tema de uma reforma política é mais importante ainda, porque, como eu disse, ela interfere no nosso dia a dia. A respeito do tema, o sistema parlamentarista, o presidencialismo, eu sinceramente prefiro o sistema parlamentarista, pensando em uma situação ótima de temperatura e pressão, né? Se tudo tivesse no seu devido lugar, acho que é o melhor sistema que uma nação pode adotar.
Mas aqui no Brasil, de fato, o que vem acontecendo é um parlamentarismo branco, né? A gente vê que são várias ações do Congresso que faz com que ele tenha mais poder, ele próprio ter mais poder. O próprio orçamento discricionário do governo federal hoje tem mãos do legislativo em cima dele. Então, o próprio presidente fica muito amarrado, né? De fato, a gente tem, e a gente viu, né, quando começou a se aventar essa questão do parlamentarismo branco, na época que o Rodrigo Maia era o presidente, né, da Câmara dos Deputados, muito se falava a respeito disso. Eu, como disse, prefiro o sistema parlamentarista, mas acredito que, para se chegar lá, é preciso mudar muita coisa, e uma reforma política profunda seria necessária aqui no Brasil. Por enquanto, acho que o Brasil precisa do presidencialismo, mas pode amadurecer para virar um sistema parlamentarista. Obrigado, Bernardo Silviano Brandão. Você de casa que está nos assistindo agora, esse é o 4º Fórum Brutismo na Política, nosso 7º encontro. Nós estamos debatendo hoje sobre reforma política. Segundo bloco, Rose. Passamos, então, para a pergunta número 2, elaborada pelo Conselho da Associação do Bairro Buritis. E a pergunta vai para o Bernardo Ramos. A pergunta é a seguinte, doutor Bernardo Ramos. O sistema bicameral no Legislativo Federal é o melhor modelo de representação populacional? Vamos lá. Então, antes de tudo, acho que vale uma pequena explicação sobre o motivo do sistema bicameral, né, que é uma tentativa de se corrigir possíveis distorções. Isso sempre é relevante a gente frisar para que todos tenham conhecimento. A Câmara, as eleições elas se dão proporcionalmente à população, então os estados maiores têm mais representantes, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e assim por diante, e os estados menores têm menos representantes. E o Senado é uma majoritária, que a gente sabe que é literalmente a mesma quantidade de senadores por estado, independente da população. Então, isso traz um peso e um contrapeso em relação a exatamente evitar que ocorram distorções muito grandes entre as duas casas. Uma casa acaba chancelando a outra, ou, muitas vezes, indo contra a proposição iniciada numa das casas, todas elas podem dar início do processo legislativo, e tem a sua representatividade de forma adequada, ao meu ver. Eu tenho um pensamento muito claro que um dos nossos grandes problemas é que devíamos ter eleições únicas, principalmente do ponto de vista da economicidade. Acho que traria muito mais tranquilidade até para o próprio eleitor, saber exatamente a linha de pensamento de uma votação, que deveríamos ter votação de todos os cargos em um único mandato, 5 em 5 anos, e assim a gente seguiria com uma tranquilidade muito maior. Mas é uma outra discussão. Então, acredito que sim, a forma bicameral ela traz uma medida de trazer talvez uma correção de injustiças que poderiam acontecer caso não existisse, injustiças não individuais, né, mas injustiças por estados mesmo, por minorias em termos de regiões, pegar aí uma região do Nordeste com populações extremamente reduzidas, uma região do Sudeste extremamente cheia, volumosa, muitas vezes até de próprios nordestinos, próprios imigrantes da região, e a gente teria problemas significativos nesse contexto. Então, acho que, num cenário maior, acho que é dessa forma que a gente deve atuar. Outras distorções deveríamos corrigir de outras formas, mas entraremos num debate muito profundo aqui nesse momento, que acho que não é nem motivo da pergunta e descabido respondermos. Obrigado pelas considerações, doutor Bernardo Ramos. Dando procedimento, doutor Bernardo Silviano Brandão. Bom, é um tema interessante também. Eu acredito que o sistema bicameral na esfera federal é realmente o melhor. Ditaduras ao longo da história mostraram para a gente que elas preferem o sistema unicameral. É mais fácil de criar as leis, de modificar as leis. O poder está muito mais concentrado. Então, um exemplo aqui no Brasil, a gente tem o Senado e a Câmara. Eles têm as suas próprias, apesar de serem entes de um mesmo poder, do poder legislativo, né, tem ali as suas funções de legislar e fiscalizar o poder executivo, mas eles têm algumas funções que são
são próprias deles, né? De poder fazer, por exemplo, as sabatinas dos ministros, dos eventuais indicados ministros para a Suprema Corte, acontecem no Senado. Então, algumas funções são específicas de cada uma das casas. E como o Bernardo bem disse, há uma separação de representatividade, né? Que a casa baixa, né? A Câmara representa a população e é proporcional à quantidade da população dos estados, e no Senado a gente tem 3 senadores por cada estado, que eles representam de fato o estado na esfera legislativa federal. Então, eu acredito, e como eu disse, a história mostra que na esfera federal, uma Câmara, né, um legislativo unicameral, ele tende a ser muito forte, com poder muito concentrado, o que facilita com que as ditaduras, né, os regimes autocráticos, possam se beneficiar disso, aprovando as leis com mais facilidade, modificando as leis como eles bem entenderem. Por isso que eu sou mais a favor do sistema bicameral. Muito obrigada, Bernardo Silviano Brandão. Agora vamos para o Irlan Melo. Bom, eu tenho convicção que o sistema bicameral é realmente o melhor sistema. Evita, né, a concentração de poder, o absolutismo, que pode acontecer quando você tem a concentração do poder num único ente. São casas distintas, né? Uma casa distinta, diferente, mas são complementares ao mesmo tempo, dentro daquele sistema de freios e contrapesos. Agora, o que eu percebo, na verdade, é o seguinte: a gente fala na teoria, né? E a teoria, inclusive, é muito interessante quando você fala, e nós vemos isso, por exemplo, no judiciário, né? No judiciário, o Bernardo, que é meu colega advogado, sabe que nós temos o duplo grau de jurisdição. Quando você tem uma decisão em primeira instância, existem casos que, inclusive, o duplo grau de jurisdição é obrigatório. Então, ele tem que ir para lá. E no caso também do Congresso, a gente vê dessa forma também. Mas o que é importante, o que eu acho que é relevante nesse ponto de vista, é a questão da representatividade. Quem são os representantes? Por exemplo, no caso dos deputados federais, que ocupam ali o Congresso Nacional. Os deputados federais, eles representam diferentes setores da sociedade. E esses diferentes setores da sociedade, muitas vezes, têm interesses que são contrários à maioria da população. Então, isso é algo que precisa ser avaliado. Em segundo lugar, nós vemos a questão do Senado, e no Senado, um número idêntico de senadores para cada estado, ali se representa o próprio estado. Mas será que o interesse do Estado muitas vezes não conflita com o interesse da população? Então, isso tudo precisa ser avaliado. Agora, na resposta anterior, eu gostei muito que o doutor Bernardo Ramos falou sobre a questão de que a maioria da população não se lembra, não se recorda em quem votou nas últimas eleições. A culpa é de quem? É só da população? Não. A culpa também, de muitas vezes, é dos representantes. Estou falando legislativo, principalmente. Por quê? Porque a pessoa só aparece também de 4 em 4 anos, ela só vai quando ela precisa do voto, depois ela simplesmente desaparece. Eu já passei por esse tipo de situação, de ligar para uma pessoa que eu votei para dar parabéns e não consegui falar com ela mais. Mas quando chegou nos quase 4 anos, aí ela me ligou de novo. Quer dizer, eu fiquei bloqueado durante quase 4 anos e depois, quando era o interesse dela, ela veio me procurar. Então, assim, o sistema bicameral, na teoria, ele é importante. É necessário ter uma revisão. Você tem ali 513 deputados que podem apresentar leis de interesses obscuros e talvez o Senado possa corrigir esse problema que aconteceu. Mas nós vemos que, por exemplo, vou dar o exemplo dos combustíveis, né? Na questão dos combustíveis, teoricamente os estados eram contrários à redução do ICMS, mas por que no final o Senado votou favoravelmente? Porque houve pressão popular. Porque se eles fossem ouvir a voz do Estado que eles representavam, eles seriam contra. Então, assim, para finalizar aqui a minha fala, quero dizer que esse sistema não é o perfeito, mas para ele funcionar, nós precisamos eleger melhor.
eleger os representantes melhor. Nós temos essa chance agora, renovar 1/3 do Senado, renovar todo o Congresso Nacional. E isso é possível fazendo boas escolhas e não simplesmente abandonando essa pessoa sem fiscalização. Com fiscalização, a gente consegue fazer a diferença. Obrigado. Muito obrigado, Irlan, pelas suas considerações. Você que está nos assistindo de casa, esse é o 4º Fórum Buritis na Política. Nós estamos hoje no nosso 7º encontro, debatendo sobre reforma política. Agradecemos aqui aos presentes, ao UniBH como nosso parceiro e anfitrião. E nós vamos agora para o 3º bloco e a 3ª pergunta feita pelo Conselho da Associação de Moradores do Bairro Buritis. Nós vamos iniciar pelo Bernardo Silviano Brandão. Bernardo Silviano Brandão, a existência do financiamento público de campanha é benéfico para a política brasileira? Não, é péssimo. É péssimo. Ainda mais feito da forma como vem sendo feito no Brasil. A gente aprovar, a Câmara e o Senado, né, o Congresso Nacional, aprovar um fundo eleitoral de 5 bilhões, para mim é um escárnio. É tratar a população que precisa de vários outros serviços com muito descrédito. Até entendo algumas argumentações quando esse assunto é levantado, que é um assunto bom de se discutir. Acho que a democracia é isso, né? A gente ter opiniões divergentes, mas poder argumentar e conversar a respeito do tema. E já tive essas conversas com várias outras pessoas, mas a realidade é que algumas pessoas, não é necessário, aquela pessoa que não tem a condição de eventualmente se candidatar, né, porque é mais humilde, mas tem representatividade, ela precisa ter algum incentivo, algum apoio para conseguir se candidatar. Mas, de fato, o que acontece hoje no Brasil? O que acontece é que caciques partidários ficam com todo o dinheiro e deliberam da maneira que é melhor para eles. Não digo que isso acontece, não estou generalizando, dizendo que isso acontece com todos os partidos, mas é uma prática comum e recorrente, né? É comuníssimo a gente ouvir, para mim foi prometido tanto, eu recebi tanto, dividido por 3. Então, é um argumento de que pessoas que precisam, que são mais humildes e não teriam condições de se candidatar, eu acho que é um argumento que cai por terra devido à realidade da forma como a coisa acontece. Eu sou filiado a um partido que é o Partido Novo, que não utiliza recurso público. Eu fui candidato em 2018 e não utilizei recurso público. É sim uma luta inglória. A gente não tem aqui no Brasil uma cultura de doação por pessoas físicas a campanhas, como é diferente lá nos Estados Unidos, que já é muito comum, inclusive para as eleições presidenciais. Mas eu acredito que recursos públicos em campanhas políticas não deveriam existir e as pessoas deveriam, por acreditar nas pessoas, apoiar. Mas eu entendo que é uma luta que deve ser travada aí por um longo tempo, da gente mudar essa cultura aqui no Brasil. Obrigada, Irlan Mello. Bom, eu entendo o seguinte: equidade é você tratar os desiguais de forma desigual para tentar buscar um equilíbrio. Infelizmente, nós estamos numa jovem democracia. Essa jovem democracia, ela ainda não se consolidou. Eu também concordo que o ideal seria que cada um pudesse captar os recursos necessários para a sua campanha, mas eu imagino de forma ampla. Por exemplo, o Bernardo falou dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você pode criar uma caneca e vender essa caneca para gerar um fundo para a sua campanha. Aqui eu não posso fazer isso. Aqui eu não posso criar uma camisa e vender essa camisa para poder gerar um fundo. Então, aí nós vemos o seguinte: então não vamos ter fundo eleitoral. Ok. Aí o que vai acontecer? Os mais ricos sempre vão ser eleitos. Por quê? Porque eles têm acesso a mais recursos do que os mais pobres. Aí se buscou fazer o fundo eleitoral para buscar essa equidade. Aí nós temos cacique político que cooptam esse recurso e distribui só para os seus apadrinhados.
Então, de todo jeito, nós temos dificuldade. Então, na verdade, o Brasil já experimentou esse tipo de situação, de empresas que fizeram doações e depois elas cobram essas doações durante o mandato do parlamentar. Agora, como que resolve isso? Fiscalização, pessoa na cadeia, o Supremo Tribunal Federal não soltando qualquer um, com decisões políticas e não jurídicas. Aí sim, a gente pode ter algum tipo de equidade. Agora, na situação atual, se for imaginar, não é, uma pessoa que está utilizando, só para deputado federal, para vocês terem uma ideia, o teto é 3.176.000. E tem muita gente que vai usar acima disso. Mas como assim vai usar acima disso? Porque não tem fiscalização, porque não tem prisão. Então, aí você pega um que é um cacique político e que pega esse valor, aí vai disputar com outro que não tem a mínima condição. Então, como que esse outro tem chance de ser eleito? Só um milagre. E olha que eu acredito em milagre, hein? Mas assim, nessa situação, então, nós precisamos evoluir. Eu não sou totalmente contrário na situação atual, mas, regra geral, eu sou contrário. Por quê? Se a gente conseguisse buscar um ponto que cada um pudesse obter os seus recursos da forma que entender melhor e licitamente, aí sim aceitaria. Obrigado. Obrigado, Irlan Mello, pelas suas considerações. Doutor Bernardo Ramos. Vamos lá. Essa foi bom ficar para o final. Acho que foi a pergunta mais confortável de poder responder, porque eu também sou do Partido Novo, um partido que não usa fundo eleitoral, e eu tenho certeza que tem duas coisas que são muito ruins na vida. Uma é pedir dinheiro, outra é pedir voto. Acho que aqui os três sabem disso, os três já passaram por isso, literalmente se expor, colocar a cara a tapa, e isso torna tudo mais difícil num processo eleitoral. Eu não concordo com o dinheiro público sendo utilizado enquanto a gente não tem saúde, educação, segurança, infraestrutura, enquanto não tiver um paciente sendo atendido dentro do hospital. Eu não concordo em nenhum real indo para a campanha política, de ninguém, nem de rico, nem de pobre, de ninguém. Concordo em muitas coisas que o Orlando falou, na proximidade com o processo eleitoral americano, onde tudo é permitido praticamente. As vedações são bem menores. Então, isso deixa, teoricamente, uma liberdade de ação muito maior. Liberdade é uma palavra que a gente tem sempre que pensar, gente. Não tem nada melhor no mundo do que liberdade. E quando a gente fala aqui no Brasil, teoricamente é o monopólio do dinheiro, literalmente, seja pela elite, seja também pelos caciques partidários. Então, a gente fica numa restrição que realmente abre argumentação, uma argumentação de difícil discussão. Eu não vejo como a gente aceitar 6,9 indo para partidos políticos, sendo que, mais uma vez, eu volto a falar, cai na mão dos caciques e, mais uma vez, vai ficar na mão da elite. Só não fica na mão da elite quando é interesse dela, quando ela quer usar o mais pobre, quando ela pega uma pessoa com uma popularidade alta e acha que vai ser benéfico para ela, inclusive para gerar mais receita de fundo eleitoral, porque a gente sabe que tem uma relação direta com o número de candidatos eleitos na Câmara Federal. Então, isso é um ciclo vicioso, extremamente pernicioso, maldoso, cruel, que utiliza, inclusive, do mais pobre para gerar mais receita partidária e mais receita para os caciques que sabem exatamente quem eles vão eleger. A grande maioria dos partidos já tem os seus eleitos. Alguns poucos ainda estão em disputa. A grande maioria já sabe exatamente os 3, 4, 5 nomes que estão em disputa e que tem potencial de ganhar. Exatamente porque o dinheiro foi direcionado para esses 3, 4, 5, 6, estourando 7. O resto foi simplesmente o que a gente chama cauda de peixe, né? Tem lá na cabeça os que estão disputando e os outros não. Então, para mim, se fosse pensarmos em uma mínima ação, com mínimo fundo eleitoral, tinha que tirar da mão dos caciques esse poder. Então, tinha que ser basicamente o seguinte: vamos tirar de 7 bi, que hoje se entrega na mão dos partidos, vamos entregar 500 milhões, e esses 500 milhões vão ser divididos irmãmente para todas as pessoas que vão serem candidatas, todas, 100%. Ou seja, do pobre ao rico vai ter X para usar na campanha e ponto final. O resto é sola de sapato e gogó. Se as pessoas conseguirem fazer dessa forma, seria muito mais justo, muito mais honesto. Talvez a gente conseguisse reduzir as discrepâncias que existem hoje. Mas como é surreal, porque a gente sabe que quem vota é quem tem o poder, nunca vai acontecer. Eu não tenho nenhuma esperança de uma mudança rápida nas formas de financiamento eleitoral. Nenhuma esperança. Muito obrigada, doutor Bernardo Ramos. Estamos aqui no 4º encontro do Fórum Buritis na Política. Hoje estamos falando da reforma política,
Agradecemos aqui a todos os presentes e o nosso parceiro UniBH. Passamos, então, para a quarta pergunta. O primeiro a ser respondido será o senhor Irlan Melo. E a pergunta é a seguinte, senhor. Com o fim das coligações partidárias e a criação das federações, pode promover a melhoria da representatividade dos membros do Legislativo? Bom, essa é uma pergunta excelente e eu creio que sim. Na verdade, o que a gente tem hoje são partidos de conveniência. Partidos que muitas vezes são partidos de aluguel. O que é isso? Partidos que não têm interesses programáticos específicos. E por conveniência, já viu que quando a gente fala de casamento por conveniência, é tipo um casamento de conveniência. E aí nas coligações, muitas vezes o eleitor não sabe disso, né? Ele vota em um e elege o outro. Por quê? Porque ele não sabia que tinha uma coligação ali. E a coligação é feita para quê? Para gerar o número suficiente de votos para se eleger os candidatos dentro da proporcionalidade que existe, né? Então, assim, primeiro é tentar diminuir o número de partidos, né? Visto que as federações elas têm que ter uma união de pelo menos 4 anos. Agora, outra coisa interessante é que dentro das federações, atualmente, nessa eleição, já está tendo problema. Quer dizer, nós já temos estados onde a federação está com um candidato, mas um ente da federação resolveu apoiar outro. Ou seja, isso fica complicado. Na verdade, para mim, o que vai resolver é a cláusula de barreira. Ou seja, você tem uma quantidade mínima de votos que você precisa atingir para você continuar existindo, né? E os partidos existem como? A maioria deles, né, existem com recursos que são gerados através das votações dos entes federais. Então, vai se diminuindo os partidos, eles vão se unindo em torno de conteúdos programáticos, em torno das suas ideologias. Ou seja, nós percebemos que, a partir do momento que isso for acontecendo, você diminui o número de partidos, mas aumenta a representatividade. Outra coisa, quando você tiver menos partidos, mesmo que sejam unidos em federações, mas com ideias claras, com objetivos claros, com transparência, você evitará de votar num partido ou num determinado candidato, achando que ele é de uma corrente ideológica, sendo que, na verdade, ele é de outra completamente diferente. Realmente, a gente precisa evoluir muito ainda na nossa democracia. E, em relação a essa questão dos partidos, muito mais. Por quê? Porque os partidos, na maioria das vezes, eles são criados por conveniência e por interesses escusos. É um dos motivos que eu sou a favor do voto individual, né? De você não ter necessidade de ter um partido para poder se candidatar. Obrigado pelas considerações, Irlan Melo. Dando sequência aí à quarta rodada de perguntas, essa agora é efetuada pelo Centro Universitário UniBH. Doutor Bernardo Silviano Brandão, por favor. Bom, vamos lá. Essa pergunta ela é fruto de uma alteração recente, né, da legislação. Foi feita aí há pouco tempo uma mini reforma eleitoral pelo Congresso, que aprovou essas novas medidas, né, ao fim das coligações para as chapas proporcionais, né, eleições de deputados e vereadores, e a criação da federação. Eu, sinceramente, não gosto de nenhuma dos dois modelos. Acho que a inovação trazida, né, nessa mini reforma política da federação é uma forma de dar uma maquiada na coligação, né? Enfim, existem algumas regras um pouco diferentes, né? Precisa de ficar ali coligado por 4 anos, precisa ficar federado por 4 anos os partidos. E a gente viu, né? A gente tem só 3 federações hoje formadas no Brasil, foram as 3 primeiras federações que se formaram para essas eleições. Eu acho que é uma forma de teste, mas não acho que é o modelo adequado. Acho que a gente precisa evoluir muito ainda nessa discussão.
o sistema, né, o sistema eleitoral que a gente possui hoje para as eleições proporcionais, ele precisa ser muito rediscutido, né, do voto distrital misto. O Irlan mencionou aqui algo que eu acho que é fundamental das candidaturas independentes, de você não ter que estar necessariamente filiado a um partido político para se candidatar, mas isso depende de uma alteração do sistema eleitoral. Acho que nós somos realmente uma democracia muito jovem, que precisa de mudanças, que precisa de ir aprendendo ao longo do tempo. Eu acho que o Brasil é uma criança ainda, que vai crescer, que vai errar, mas existem bons exemplos aí fora que a gente pode tentar adotar, né? Esse exemplo que foi adotado agora, nesse sentido da federação, eu acho equivocado. Acho que, como eu disse, é uma mera maquiagem do que era a coligação, mas com algumas regras um pouco mais rígidas. E, sem dúvida, a gente vive uma sopa de letrinhas de partidos políticos hoje no Brasil. Isso precisa acabar e a cláusula de barreira é fundamental para isso. Precisa diminuir o número de partidos e criações, assim, federações e coisas desse tipo impedem um pouco. Mas, de fato, a gente precisa de uma revisão muito ampla de todo esse sistema eleitoral. Muito obrigada, Bernardo Silviano Brandão. Passamos agora para a resposta do doutor Bernardo Ramos. Então, vamos lá. Primeiro, pegando as respostas de ambos, eu acho realmente que o Brasil é uma jovem democracia, mas que está caindo demais no seu primeiro ano caminhando, né? Nós estamos falando de impeachments a rodo, né? Nós estamos falando de uma situação que é prevista, obviamente, constitucionalmente, mas que talvez seja, no mínimo, atípica. E não vou falar palavras mais pesadas para a gente não entrar em debates mais profundos também nesse tema. Mas, para mim, existe uma indústria bem típica das eleições. Isso vai de um santinho até o fundo partidário. Quando o Irlan fala que acha que deveria ser reduzido o número de partidos, eu discordo. Eu acho que deveriam ser aumentados. Em tudo na vida, quanto mais melhor. Quanto mais oferta tiver no supermercado de um mesmo produto, maior a chance de você escolher melhor, por um preço melhor e assim por diante. Só que, o que hoje é perverso? É porque todo mundo cria partido oportunista, porque tem fundo partidário. Todo mundo entra querendo, é o dinheiro, não é a eleição. Eu crio um partido com muita dificuldade para conseguir um fundo eleitoral. O único partido que fez diferente disso foi o Novo, porque criou o partido, lutou pela criação do partido e não utiliza o fundo eleitoral, e devolveu integralmente. Então, se os partidos não tivessem fundo eleitoral, primeiro, a grande maioria seria extinta. Eles, na verdade, não conseguiriam se sustentar. E outros partidos ideológicos poderiam aparecer, sem nenhum problema. É natural ideologias e pensamentos diferentes. Eu sou contra a coligação, acho que se tem uma proximidade de pensamentos, de atitudes, deve se fundir, deve se tornar um único partido. Se tem alguma coisa que separa, que diverge de forma significativa, aí sim que se constituam partidos diferentes. Então, acho que, na verdade, nós voltamos na pergunta anterior para falar um pouquinho depois nessa pergunta atual. Tudo parte de dinheiro. Nós vivemos um processo eleitoral que ele é baseado no dinheiro. O dinheiro é que define as regras do jogo. Voltar a coligar porque era interessante financeiramente, porque era interessante na urna, porque era interessante para os caciques. Eu não concordo com coligação, acho que já que você tem ideologia diferente e tem partidos diferentes, não tem por que você entrar com uma fusão, com uma federação. Por que não é um único partido, então? Porque 4 anos nós pensamos igual, mas depois a gente vai rever os nossos pensamentos. Eu não consigo enxergar um sentido nisso. Entendeu? São partidos diferentes que, por oportunismo momentâneo, resolveram se juntar. Então, mais uma vez, eu volto a dizer, campanha eleitoral nada mais é do que interesse financeiro dos velhos caciques, dos grandes caciques. Os partidos aparecem e desaparecem de acordo, literalmente, com o fundo partidário. Como nunca vamos conseguir, provavelmente, acabar com o fundo partidário, vai ser muito difícil a gente ver a extinção por completo de um partido. Na grande maioria das vezes, nós vamos ver mudar de nome, como vários já mudaram inúmeras vezes, para simplesmente, como o eleitorado esquece em quem votou, esquece também a legenda em quem votou, esquece também os crimes, os processos e tudo que aconteceu com aquela própria legenda. Obrigado, doutor Bernardo Ramos, pelas suas considerações. Vamos agora partir para as considerações finais do 4º Fórum Buritis na Política. Nós estamos debatendo hoje sobre reforma política. Doutor Bernardo Ramos, o senhor encerrou o bloco anterior. Então, por favor, suas considerações finais. Pô, não, eu e Bernardo vão bater em mim, pô. Então, vamos lá, gente. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a todos os presentes, sempre bom tê-los aqui.
essa relação pessoal é sempre importante. A gente acostumou um pouquinho com a ausência na pandemia, mas todo mundo que está presente sempre é importante para a gente. Agradecer a Bebê mais uma vez pelo brilhante evento, agradecer ao Irlan e ao Bernardo pelo alto nível da discussão. Hoje a gente acabou discordando um pouco mais do que o habitual, mas isso é totalmente natural da democracia. Aqui eu tenho certeza que estamos falando de 3 pessoas sérias, que eu tenho tranquilidade de falar que não tem interesse escuso, mas que podem pensar diferente até por situações partidárias, momentos vividos, etc., e assim vai. Acredito que a gente tem que tentar mudar esse ciclo vicioso que a gente lida na política brasileira, onde o dinheiro realmente ele não vai para onde deveria. Isso não vale só para questões partidárias, né? Isso vale para tudo, isso vale para a educação, vale para a saúde, vale para a segurança. Muitas vezes o nosso imposto vai lá para cima e volta a conta-gotas para onde realmente estão as dores, que é no município. Então nós temos que rever até outras coisas relacionadas à política de uma forma geral. E acho que a gente tem que realmente forçar no sentido de nós mesmos nos forçarmos a lembrarmos de tudo que acontece no país. Não só em quem votou, como foi a década de 2000, a década de agora atual, qualquer que seja. Para a gente falar assim, poxa, como foi aquele momento político? Aconteceu alguma coisa de diferente? Teve alguém que fez algo errado? Teve alguém que fez algo certo? Quem fez alguma coisa específica? Quem mudou a realidade do país? Quem ajudou a melhorar? Quem ajudou a atrapalhar? Aquele partido foi benéfico para o país, aquele partido foi ruim para o país, esse outro partido está chegando com mudanças, esse outro país está tentando aderir a essas mudanças também. Então, assim, é literalmente trazer na nossa memória as coisas que dificilmente as pessoas têm costume no nosso país. Realmente memória. Para mim, hoje, a palavra do Brasil é memória, a gente lembrar o que foi feito no passado. Eu nunca vou conseguir na minha vida, independente de ideologia, acreditar que um presidiário pode ser eleito em qualquer lugar do mundo, tá? Independente de tudo. Isso eu tinha que falar, acho que é obrigação minha falar, e aí por isso que eu falo que a memória é curta. Quando eu vejo os índices aí nas pesquisas, me assusta, porque eu vejo que realmente nós estamos falando de uma falta de memória absurda. Foram bilhões e bilhões roubados do Brasil. Isso não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido jamais. Então, memória, gente, memória sobre o que foi feito, memória sobre quem votamos, memória sobre o que as pessoas estão fazendo hoje, o que elas fizeram ontem e o que elas vão fazer amanhã. Contem comigo. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigada, doutor Bernardo Ramos. Passamos agora para as considerações finais do senhor Irlan Melo. Obrigado, Rose. Obrigado, Romo. Obrigado, Associação do Bairro Buritis. Obrigado, meu colega Braulio Lara, meu colega da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o homem que vai acabar com as fiações expostas na cidade. Parabéns pela vitória. Obrigado, Bernardo Ramos, Bernardo Silviano Brandão. É muito bom a gente estar aqui discutindo em alto nível. Quero parabenizar você que está assistindo. Sabe por quê? Porque, como o Bernardo disse, infelizmente, hoje nós temos uma inversão de valores, né? Onde o errado é o certo. Por quê? Porque uma pessoa que prejudicou tanto o país, como pode, né, pontuar numa pesquisa, mas muitas pessoas, pela ideologia, pela sua... Não sei se é só ideologia, não, mas eu não sei onde que passa a cabeça da maioria das pessoas que, infelizmente, não conseguem enxergar a própria realidade. Quando eu fui eleito pela primeira vez em 2016, muitas pessoas me diziam assim, Irlan, vereador, é muito difícil conseguir as coisas, vereador não faz obra, vereador não consegue isso, não consegue aquilo. Graças a Deus, nesses 6 anos, né, que vamos completar agora, de mandato parlamentar, a gente já conseguiu muita coisa. E eu quero reafirmar o meu compromisso com a região oeste de Belo Horizonte, com essa região que é onde eu moro, onde meus filhos estudam, onde a gente está sempre junto ali. Quero dizer que, graças ao nosso esforço e trabalho, hoje nós temos uma área de escape no anel rodoviário, que vai salvar muitas vidas e que foi fruto de uma luta de mais de 5 anos, até que nós conseguimos algo que é o que move a política. O que move a política? Vontade. Se tem vontade, as coisas acontecem. Mas se não tem vontade, você empurra com a barriga. Graças a Deus a gente conseguiu implantação de EMEI, como por exemplo essa agora do Estrela d'Alva, que daqui a pouco vai estar ali no local onde tinha uma EMEI super exprimida, agora nós vamos ter uma para mais de 400 crianças. Hoje eu estive lá no Cabana, um local necessário, já tinha o decreto, mas não acontecia. Vai acontecer. Quando eu visitei o posto de saúde lá do Cabana, parecia um local totalmente insalubre,
Hoje nós temos um posto de saúde lá de praticamente primeiro mundo, que está ali funcionando para a população. Agora, isso é fruto do quê? Disposição, vontade para servir, colocar a necessidade do próximo antes da sua própria necessidade. Então, isso tudo faz a diferença. Então, parabéns você que está nos acompanhando e faça a melhor escolha. Faltam 54 dias para você decidir os próximos 4 anos da sua vida. Então, pesquise, veja bem antes de tomar uma decisão. E, na hora que tomar essa decisão, acompanhe essa pessoa pelos 4 anos, porque isso vai fazer toda a diferença. Muito obrigado. Obrigado, Irlan Mello, pelas suas considerações finais. Bernardo Silviano Brandão, fica à vontade. Bom, queria primeiro agradecer a Associação do Bairro Buritis por mais essa oportunidade. Já passamos aqui por diversos temas: saúde, segurança pública, educação, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, agora falando da reforma política. O Brasil é um país que carece de reformas em geral. A gente chegou num ponto que nada anda, né? E eu acho que é por isso que pessoas como eu, Bernardo e Irlan, a gente resolveu entrar para a política, para tentar fazer diferente, porque alguma coisa precisa mudar. Esse país precisa de reformas, reforma tributária, reforma administrativa, muita coisa precisa ser alterada e o sistema eleitoral precisa ser mudado, né? A política no Brasil precisa ser mudada. A gente discorreu aqui sobre temas diversos, né? Mas essa parte que a gente fala sobre corrupção é muito presente, né? A gente vê pessoas como Renan Calheiros ainda aí e tentando acusar e atacar quem os acusa, né? Enfim, a gente sabe, a gente lê jornal, vê notícia, entra nas redes sociais e está tudo lá. Mas, de fato, a reforma política ela é muito importante, assim como todas as outras. Eu acho que o Brasil tem que entrar e poderia muito bem entrar aí em 2023 com uma nova presidência da República, com um novo Congresso que pensasse dessa forma. Qual reforma que é necessária ser feita primeiro? Todas. Tem que ser junto. A gente precisa fazer uma reforma da Previdência 2.0. A gente precisa fazer uma reforma trabalhista 2.0, junto com a reforma tributária, junto com a reforma administrativa, junto com a reforma eleitoral, a reforma política. Esse país ele precisa de mostrar para as pessoas, não só nós brasileiros mesmos, mas para fora, que a gente é um país que se trata com seriedade, né? Que as pessoas possam, que o investimento de fora possa olhar aqui para dentro e falar, olha, é um país seguro, é um país que eu posso investir meu dinheiro, que lá tem segurança jurídica, lá a gente não vai ter intempéries da política que vai mudar a economia. Então a gente está precisando virar uma página. A gente vai passar por um momento de eleições gerais esse ano, né? Eleições onde a gente vota para presidente, para senador, para deputado federal, estadual e governador. E chegou a hora da gente virar a página, fazer uma mudança de fato que o Brasil precisa. Obrigado, Bernardo Silviano Brandão, pelas considerações finais. Hoje, várias chaves liberadas aqui, né? O Fórum Buritis na Política não começou agora em 2022, é um trabalho que a associação já divulga há anos, né? O ano passado, em outubro de 2021, nós abrimos as inscrições para quem gostaria, para quem queria participar desse fórum. E os 3 pretextos candidatos que estão aqui foram que estavam atentos às redes sociais da associação e se inscreveram a tempo para participar. Então, vamos lá. Uma das chaves foi lembrar em que você votou, né? E saber se durante o mandato você vai ter contato, né, com essa pessoa. Toda vez que você ligar, ele vai te atender? Ou ele vai chegar só de 4 em 4 anos, batendo as suas costas lá e falar, e aí, apareci de novo, né, Rosa? É o que o fórum não quer, né? Nós queremos proximidade, visibilidade, inclusive de quem nós estamos votando, né? Que os poderes são separados para evitar excesso. E aí, você de casa? É o que nós estamos vendo hoje? É isso que você quer? É um poder passando em cima do outro? É uma ideologia política acima do que ele almeja e não o que a Constituição reza? E aí? Vamos pensar nisso aí. E o financiamento público de campanha? 5 bilhões, gente, destinado à campanha política. Nós tivemos aqui opiniões que, a princípio, dinheiro público não seria investido nesse tipo de situação, principalmente em plena pandemia e recessão, dificuldade financeira que o país se encontra, muita gente passando fome. E o dinheiro não chega onde ia chegar, onde deveria chegar, né, Rose?
O dinheiro fica lá em cima, na cabeça, na nata, nos caciques, né? E as coligações, a bagunça que foi feita agora, é para quê, gente? É para confundir. Então, quem não está ligado, quem não está prestando atenção, quem não está ativo, né, Rosa? O pessoal fica perdido, né? E é justamente o que a Associação do Bairro Buritis, com esse projeto, não quer. A gente quer que as pessoas sejam conscientes, que elas tenham visibilidade e opinião, mesmo depois que o seu candidato seja eleito. Então, nós agradecemos a todos os participantes aqui, os pretensos candidatos, ao UniBH, nosso anfitrião, a você de casa que está nos assistindo aí ao vivo, você que vai ver esse vídeo posteriormente, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue o nosso trabalho. Nós vamos ter no dia 13 de setembro o nosso último encontro, né? Esse foi o penúltimo, o nosso último encontro, onde será o debate final e nós vamos aqui discorrer em diversos assuntos aqui. Então, agradeço mais uma vez vocês presentes, diretoria da Associação do Bairro Buritis pela confiança e você de casa que acompanhou a gente até agora. Muito obrigado e boa noite.